Olá, boa noite. Esperar a Cláudia entrar e a gente já começa. Olá, tudo bom, Taína? Esperar a Cláudia. Boa noite, pessoal. A Cláudia pode estar com um pouquinho de dificuldade de entrar, porque ela disse que está tendo uma previsão de temporal para lá. Diz que a culpa é daqui. Não sei nada disso. Aqui a gente tá com calor. Diz que é uma frente fria que veio daqui do sul. Não sei que frente fria. Pro... Olá. Oi, é bom estar com você de novo. É Quanto ótimo. tempo, não? Tudo Que bom que ótimo. tem internet, né, para a gente se encontrar. Tá tudo ótimo, graças a Deus, tudo jóia. E por Que aí. bom. Tudo bem, hoje tá quente. Não sei de onde é que você tá falando dessa frente fria daqui, viu? É, aqui está esfriando, diz a previsão que vai chegar a 2 graus. Nossa.
Aham, e lá fora tá feio o tempo, viu? Com É. ventania e trovejando, e a luz chegou a piscar. Eu falei, ah, meu Deus, tem que ser hoje. Mas enfim, então, ainda estamos no inverno, né? Sim. Mas Então, diga, querida. já temos bastante gente, né, aqui esperando, aguardando. Que legal. Não tivemos perguntas prévias, mas bem provável que tenha durante a tua fala, né? Aham, A gente não vai tem falando, você vai falando, depois eu vou anotando todas as perguntinhas. Uhum. Aí no Isso, final a gente te sinaliza o tempinho para a gente poder responder, combinado. tá? Perfeito. Joia, Então, vamos lá. Então, a gente falar sobre espasticidade é sempre, eu acho muito interessante, né? Porque isso é uma coisa que para nós é o trivial. A gente trabalha com isso, quem trabalha com neuro, trabalha com isso no dia a dia, né? E dizer que quem trabalha com o difícil depois faz o fácil, também não é bem assim, né? Porque sim. cada paciente é um paciente e são completamente diferentes, né? Muitas vezes as características são as mesmas, mas as dificuldades são outras, o contexto é outro, e isso é uma coisa que a gente tem sempre que levar em consideração, né, Paty? Com certeza. E fazer uma semana para ele, para esse assunto, eu achei máximo, porque realmente ele tem que ser desbravado, ele tem muita coisa para ser dita, né? Uhum. Eu até preparei aqui uns slides, umas imagens, né? Porque eu falo que trabalhar com a terapia ocupacional no Brasil já não é fácil, né? A TO é uma profissão maravilhosa, abrangente, e as pessoas não fazem a menor ideia de tamanha abrangência nós temos no nosso trabalho, né? Ah, Então, esses dias me perguntaram assim, Cláudia, mas quais são os recursos terapêuticos da terapia ocupacional? Eu falei, o universo. sim. Não tem como a gente limitar. É o universo do paciente, né? É tudo que envolve a vida do nosso paciente. Então, quando a gente fala do paciente neurológico e principalmente do espástico, as pessoas às vezes acham que é restrito o nosso universo de recursos e não é, né? Uhum. E eu gosto muito de falar que a bandagem é um segundo assunto que para TO muita gente acha que não nos compete trabalhar com isso e que cada vez mais a gente utiliza e com resultados maravilhosos, né? Então eu acho que vai ser muito importante a gente mostrar um pouquinho, né? Eu adorei quando eu tive em Porto Alegre no congresso, né? Porque Uhum. eu pude demonstrar para uma sala cheia de gente, eu achei isso o máximo, achei muito gostoso, porque é muito bom você falar para os afins, né? Para as Uhum. pessoas que têm interesses afins. E o desenvolvimento do trabalho com bandagem, ele é diário, ele é diuturno, ele é ímpar em cada paciente, e a gente vê isso na espacidade também. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade de ouro que você tá me dando e dando para as pessoas de um modo Sim. geral. Mas eu costumo dizer assim que eu acho que não é interessante a gente guardar um aprendizado ou um entendimento ou um conhecimento só para si. Até porque, como Com nós somos certeza. uma profissão muito pequena, quanto mais a gente Uhum. conseguir isso, mais a gente tem probabilidade de aumento de conhecimento de outras áreas também. Exatamente. E eu falo que tudo que se aprende, chega um dia que você usa, né? Então, eu Uhum, acho que dentro da TO, a gente tem exatamente essa oportunidade, né? Essa oportunidade de usar todos os nossos conhecimentos prévios, né? E agregar conhecimentos ao nossa prática clínica a cada oportunidade, porque cada paciente é uma oportunidade nova, né? A uhum, limitação que a espasticidade traz, ela tem sido vencida de várias formas, né? Eu acompanho muito o seu trabalho na questão das órteses e das adaptações e acho magnífico, porque por muito tempo a TO estava, vamos dizer assim, definida como a profissional que faz órtese, a profissional que faz adaptação, uhum. e ponto. E quem trabalha com função humana na parte de membro superior. E hoje a gente prova que não é isso, né? Uhum.
E a espasticidade, por mais que o nosso foco seja membro superior, ela abrange o corpo todo, né? E tudo aquilo que é sistêmico, tudo aquilo que abrange o organismo como um todo, ele tem repercussão, né? De uma parte do nosso corpo para outra, né? Então, vou até mostrar depois para vocês. Eu tenho uma imagem muito interessante de uma criança que eu tratei uma. Vamos ver se vai dar para vocês verem bem. É uma imagem, olha, de uma criança que tem um grau de espasticidade bem elevado, uma deformidade já em coluna vertebral, tá? E que repercute na função manual, né? Então, aí, às vezes as pessoas perguntam, mas você vai corrigir a coluna dessa criança com bandagem? Não, eu não vou corrigir, porque primeiro que correção é um processo doloroso, né? Tudo que é corretivo, ele gera, ele promove algum desconforto, vamos dizer assim. Então, o que a gente faz? Trabalhar, por exemplo, com a propriocepção de um corpo todo, né? Para que ele chegue ao momento em que as mãos vão funcionar melhor, a abrangência da amplitude de movimentos muda, né? Favorece. Então, assim, nós trabalhamos desde lá do primário até o nível de função humana secundário e assim por diante, né? Então, eu penso que a bandagem ela entra em todos os momentos da reabilitação e para a maioria dos casos de pacientes ela é elegível, né? Não é uma coisa que dependa que outro profissional te autorize, né? A bandagem é uma questão no Brasil que é como é um recurso que não tem um dono só, né? Ele é permitido ser usado, sim, pelo terapeuta ocupacional, principalmente porque a gente trabalha com função, né? Nossos objetivos terapêuticos nos levam diretamente às atividades da vida diária, né? Então, a bandagem funcional, a bandagem dinâmica, elas nos favorecem nesses pontos e muitas vezes a bandagem convencional, que é a bandagem rígida, ela nos favorece também no quesito de inibição ou até de inibição de movimento, imobilização articular, reposicionamento, né? E assim a gente vai passo a passo. Uhum. Algum item mais assim que alguém esteja perguntando? A princípio, teve duas perguntinhas, se tu já quer responder. Uma acho que tu já respondeu. Foi sobre se tem alguma contraindicação, né, para idoso. Eu sei que tu tem umas ressalvas para idoso, né, mas não a gente tem algumas ressalvas, sim. Mas hoje em dia o universo dos produtos aumentou tanto com bons produtos que os idosos, as doenças que atingem a epiderme, a derme e até mesmo os bebezinhos prematuros podem se beneficiar, né? Então a gente tem no mercado hoje, por exemplo, a Kinesio Tape Soft, que é um produto super novo, até difícil de achar ainda, não é uma coisa que a gente acha com facilidade, mas já tem no Brasil. Nós temos todas as bandagens rotuladas como gentle, que é de suave, né, em inglês, de maleável, de gentil, né, de suave mesmo, que é da Spider Tech. E nós temos também, até posso mostrar para vocês, a 4D, que ela foi uma produção, ela é uma bandagem que eu mandei produzir, tá? Do jeito que, com um tipo de fio de seda, tá? A cola é o acrilato eudérmico, que é uma cola que ela é potente, porém ela não agride a pele, e ela tem elasticidade nas 4 direções, tá? Então, deixa eu mostrar uma imagem boa para vocês aqui. O fato dela ser nas 4 direções favorece muito o massageamento da pele
Deixa eu colocar para vocês irem olhando. Ó, ela desse formato aqui, ó, ela chega a isso aqui, quer dizer, ela tem uma deformação do tecido que favorece muito a ser um estímulo tátil suave e confortável. Então, se você olhar a carinha do bebê, por mais que o assunto nosso não seja as vias aéreas, você vê que ela não incomoda, né? O bebezinho está confortável. Essa é uma técnica para desobstrução nasal, para uma alergia, para um resfriadinho, né? E ela vem assim, em rolos de 5 metros, com largura de 5 centímetros. Essa bandagem, ela tem sim um segredo, vamos dizer assim, na hora da aplicação, porque se você traciona, ela deforma afinando em largura. Ela fica longa, porém fina. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é usar essa elasticidade para esse massageamento. E como ela tem os fios de seda, ela é muito confortável e muito durável. Por isso, os idosos podem usar. Então, é importante que a gente ressalve a questão de que o idoso pode usar, porque realmente a pele deles é muito sensível, né? Mas se a gente for pensar em peles sensíveis, a gente tem também o punch taping, tá? Que é essa que é toda furadinha, vocês podem perceber aqui, ó, que o tecido dela já vem com as perfurações. Se eu consigo chegar um pouquinho mais perto. Ele já vem com essas perfurações. E essa mão, por exemplo, é de um paciente rancênico, quer dizer, é uma pele que é extremamente sensível. Essa pele tem que ser preparada de uma maneira em que ela esteja hidratada o suficiente para que possa ser tratada com bandagem. Então, assim, não há mais o perigo de se lesionar a pele de um idoso se o produto for adequado e se a técnica for a mais indicada. Tá? Isso vai muito do expertise do profissional. Né? Ele tem que saber com o que ele está trabalhando. Né? Do ano passado para cá, eu venho inserindo em todos os módulos dos meus cursos essa questão da 4D, né? De como se utilizar. Porque não basta comprar e cortar, né? Ela é diferente da Dynamic exatamente pelo tipo de fio que ela tem, pelo qual ela foi produzida. Então, assim, com certeza, o paciente idoso pode utilizar desde que aplicado por uma pessoa preparada para isso, tá? Então, assim, existem realmente vários produtos que vêm com essa especificação para peles sensíveis, tá? Certo, a Thaís que fez a pergunta já disse excelente, então acho que ela se sentiu contente com a tua resposta. Ai, que bom! Muito bom isso. É interessante, porque a gente trabalha com isso e quer realmente que as pessoas entendam, né, o que é o foco do nosso estudo. E eu penso sempre que, só um pouquinho, a explicação não adianta ser uma explicação técnica que depois ninguém entende. Sim. Né? Eu sou premiada, eu falo, porque eu escolhi TO e escolhi taping, duas coisas que ninguém sabe o que é, né? E a gente consegue colocar aí alguns resultados que são bem satisfatórios, e eu acredito que hoje, nesses, vamos dizer, eu comecei em 2007, né? Nós estamos em 2020, nesse período todo, o tanto se ganhou em conhecimento técnico como em produção, né, em produtos variáveis, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu tenho hoje, chegou inclusive no correio. Hoje, algumas, olha, essa de cima, que é essa estampa de bichinho, veio da Polônia. Essa aqui, que é do Flamingo, veio de Miami, a de onça também. Então, assim, nós temos produtos hoje para todos os gostos e para todas as necessidades, tá? Você vê. Já vou mandar mensagem para a Rose. Já tem o curso, né? Já existe o curso da estética, viu? Essa aqui, por exemplo, ela é de 2,5 centímetros, ela é largura de 1 polegada. Essa é a Punch, que é toda furadinha, tá? Nós temos o Coban, que usa-se muito. Cadê? Vou mostrar aqui. Aqui.
o Coban, que acho que já é conhecido da maioria das pessoas, que é muito utilizado para drenagem linfática, para controle, né, do edema. Então, assim, é uma diversidade tão grande de produtos, né, que a gente não pode dizer que não se atenda um paciente por conta de não ter o produto adequado. Lógico que não é tão simples assim, né? Hoje a gente tem a grande dificuldade com o valor do dólar, né? O dólar subiu demais, então aquilo que se comprava via Estados Unidos continua se comprando, porém com um valor bem alterado, né? Assim como o euro Infelizmente, também. exato, as placas de termoplástico, os materiais que você utiliza nas suas adaptações, né? Com certeza, e infelizmente a gente não pode estar repassando esse aumento, É, né? Porque eu acho que a situação socioeconômica do nosso país não permite que a gente repasse tudo. Então a gente tem que ver muita coisa como um investimento em pesquisa mesmo, né? Um incentivo para que as pessoas continuem fazendo, né? E a conscientização das famílias em relação a investir nesses equipamentos, né, nessas adaptações, nessas hortes e tudo que está envolvido na nossa profissão, né? Tem mais. Cláudia, tem um comentário aqui da Jaque. Ah, Deixa eu colocar aqui o comentário dela aqui. ah. Que a Jaque Cunha comenta que ela utiliza as bandagens em paciente no contexto hospitalar e tem tido bons resultados nas aplicações. Ai, Ela acha que é psicologia. ai, que bom. Inclusive essa foto, essa imagem que eu coloquei do punch taping, é dentro de um hospital que é o nosso hospital de referência em hanseníase, né? Então, assim, você vê que eu estou de luva, né? Porque Sim. esse paciente ainda era tinha entrado para o processo terapêutico e a gente estava iniciando com ele essas aplicações. Então, assim, a gente tratou neurite rancênica, tratamos deformidades, é uma imensidão de possibilidades que se tem, né? E esse é um hospital, por exemplo, que a direção do hospital compra, assim, de 100 rolos de cada vez. Sim. É uma benção, eu falo, porque é muito difícil as instituições investirem pesado em produto, né? Eles fazem, às vezes, as licitações e vão pelo que é mais barato, né, Paty? E Sim, com eu certeza. canso de dizer que, às vezes, isso é um tiro no pé, porque quando nós vamos fazer as trocas das bandagens, o que que acontece? Tem que ser trocado mais de uma vez na semana, então você gasta o dobro do material. E Uhum. aqui, principalmente, porque é calor o ano inteiro. Isso que está acontecendo aqui hoje, nesse nosso inverno, é uma benção, porque eu adoro frio. Mas, assim, falar que vai chegar a 2 graus, eu acho que é uma vez a cada 10 anos. Só Ou mais. pandemia. É só a pandemia para fazer isso, né? Então, assim, por outro lado, é muito bom porque a durabilidade da bandagem na pele fica muito mais tempo, né? Porque apesar dela ser ativada pelo calor, a pessoa não transpirando, ela tem uma durabilidade muito melhor, né? E é assim, eu penso que no universo da órtese, que é o seu universo, né? Principalmente das órteses dinâmicas e tudo mais, a gente busca mobilidade, a gente busca movimento, a gente busca função, né? Eu acho que foi o tempo que se pensava em preservar as articulações deixando em repouso, né? Uhum. Hoje, é lógico que tudo deriva de uma boa avaliação. Mas a gente tem recursos maravilhosos para isso, né, Paty? Com certeza. Não sei se tu quer seguir falando o conteúdo, já tem um monte de perguntas. Pode perguntar, né? A gente vai no foco. A Thaís também perguntou se tem diferença da Dynamic para Kinésio. Ah, completamente diferente. A Dynamic, ela é uma bandagem que ela é dinâmica, o nome já diz, né? Ela é diferente da funcional. A funcional, que é o que chamam, né, kinésio, ela tem elasticidade longitudinal só, quer dizer, só no comprimento. Você estica ela, vamos dizer assim, o tecido dela,
apenas no comprimento. A Só Dynamic assim. não, a Dynamic você faz nas 4 direções. Deixa eu até ver se eu tenho. Eu tinha até pouco tempo uma aqui, mas acho que acabou. Mas Semelhante ao que o Cruzeiro está é, fazendo também. isso. A diferença é como que ela é produzida. A Dynamic tem uma delas que é produzida de garrafa PET. Então, assim, é uma preta, se não me engano, é Dynamic Eco, tá? Ela é um material muito bom para quando você precisa de uma coisa muito forte, de um estímulo Uhum. muito forte, porque ela é mais grossa, mas ela é muito confortável. Aí vem as outras Dynamics, são um pouco mais maleáveis, mas todas têm essa elasticidade nas 4 direções, porém elas não são feitas para que se tracione as 4 direções, né? Uhum. E ela é aplicada em encurtamento. A estrutura tem que estar em encurtamento. O que no kinésio, como a maioria das pessoas chama, que kinésio é uma marca, Uma né? marca. É um método, que é o método do Dr. Kenzo, que é tido como criador do kinésio tape, desse raciocínio maravilhoso, né? Eu falo que ele é um gênio, porque ele colocou nas nossas mãos um método e um recurso maravilhoso, né? Uhum. Então, existe o alongamento só no comprimento, né? Quer dizer, ela tem 5 centímetros de largura, ou 2,5, como essa aqui que eu estou mostrando, mas ela tem Uhum. elasticidade só nessa direção, tá? Na largura, ela não apresenta elasticidade. Então, a grande diferença é É. nas bandagens funcionais, que são essas de algodão principalmente, elas têm que ser aplicadas com as estruturas em alongamento. Então, é o oposto completamente. O meu conselho sempre não deixem que uma coisa se misture com a outra. Aprenda bem um método para depois você partir para o outro, né? Porque dificilmente você vai conseguir fazer com que o seu raciocínio não se confunda, né? Uhum. É fácil de confundir, porque a diferença ela é total, porém para quem está iniciando às vezes não percebe, né? E com certeza o paciente que recebe ele sente a diferença completamente, tá? Uhum. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Qual é a técnica, qual é o material, né? E como ela vai ser aplicada, tá? Que é bem importante, né? É bem importante. É primário, né? Sim. Estão perguntando onde comprar. Eu sei que vocês revendem também, né? Por isso que eu falei até que eu vou falar com a Rose depois. Isso. Se tem Essa parte algumas marcas, se tu indica algumas marcas também. aham, no Brasil é assim. A gente, lógico, procura trabalhar com as marcas que têm Anvisa, né? Isso é a regra geral e é o que a gente indica. Nós já temos vários importadores que já têm as marcas registradas, tá? Então, nós temos também, além da Kinesio Taping, nós temos da Rock Taping, nós temos da Med Taping, são poucas as que têm Anvisa, né? Tem as da Dynamic, mas assim, a gente acaba que, se você viaja e encontra, você compra um produto para experimentar. Pessoas que moram perto das fronteiras acabam trazendo também. Então, assim, o paciente às vezes quer trazer o produto para você, né? Uhum. Então, por mais que você queira utilizar sempre aquilo que a lei, aquilo que a regra, a norma, né, exige da gente, muitas vezes a gente tem que, vamos dizer, baixar a cabeça para a vontade do paciente, porque o bolso dele é o seu guia, né? Sim. E aquilo que você compra, às vezes, numa farmácia, porque hoje vende em farmácia, vende em supermercado, né? Nos Estados Unidos, no Walmart, você compra as melhores bandagens, os cortes já pré-cuts, né? Então, assim, isso já se tornou um pouco mais banal. As pessoas não se incomodam muito com isso. E o processo de Anvisa, ele é muito complicado. Eu sei porque eu estou tentando fazer isso já há um tempo com a 4D. E é um processo bem minucioso e tudo mais.
Então, assim, o que eu indico tem sempre nas minhas páginas ali, as que já têm Anvisa, né? E a gente Uhum, tem no Brasil, poucos dias, inclusive, eu fiz uma live com o pessoal da Move Tape, que também está uhum. em processo de Anvisa. Então, assim, a Anvisa leva, às vezes, 5 anos para liberar um produto, né? Então, assim, a gente tem que continuar trabalhando, né? Então, eu acabo aceitando o que o paciente traz, né? E a gente procura vender aquele produto que realmente é permitido a venda, né? O número para o pessoal que quiser anotar para falar com a Rose sobre compra de material, tem também o Instagram, que é @tapestore_, tá? E tem o 67 999830047. São os números que vocês podem adquirir as bandagens que a gente tem no momento, né? Do que está sendo possível a gente adquirir, tá? Mas realmente essa questão do produto, lembrando de uma questão importante, eu sempre aconselho que os terapeutas tenham 3, 4 marcas diferentes. Porque eu sei que vão me perguntar e sempre me perguntam sobre as questões da alergia, né? Não é bem uma alergia. Na verdade, quando é alergia, ela se dá ao redor da aplicação. Quando o problema é embaixo da bandagem, normalmente é ou o membro não está bem alongado na hora da aplicação, ou foi aplicado tração demasiada, que é muito comum, e aí formam-se aquelas bolhas, etc., lesiona a pele. Então, Uhum, assim, muitas vezes não é a bandagem que é o problema, tá? Como se diz, o problema está do lado de cá, né? uhum. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Então, eu sempre aconselho, tenha mais de uma cor, mais de uma marca, porque às vezes, quando é a bandagem, pode ser o tipo de pigmento que é utilizado para cada cor, né? Sim. As cores mais fortes, elas têm inclusive uma diferença na espessura do tecido. Você pegar uma begezinha, às vezes é mais fina, você pegar uma preta, uma vermelha, às vezes elas são um pouco mais grossas. E como a gente não sabe qual é o produto, a tinta, vamos dizer, o pigmento de cor que é utilizado, às vezes a gente pode dizer sim que tem esse componente que pode desencadear uma alergia, mas nem sempre é uma alergia. Então, eu tinha uma pergunta sobre isso, sobre se muda a tensão conforme a cor, meio que já englobando nisso que tu está falando, assim. Certo. Não, toda bandagem, quando é aderida ao liner, que é aquele tecido, o papel que vem atrás dela, ela já vem com mais ou menos 10% de tração. Por quê? Uhum, Porque ela tem que ser esticada para colar no papel. uhum, O que que acontece? Ah, essa elasticidade, ela modifica de fábrica para fábrica. Você pode perceber que você compra uma bandagem de uma marca, ela é bem maleável. Você compra a mesma cor de outra marca, ela é uma bandagem mais espessa, não dizer mais grossa, mas ela tem uma diferença no tecido. uhum, Não é uma questão de ter mais ou menos tração, não é isso, tá? É a questão de que elas são fabricadas em tecidos de em torno de 20 metros de largura e são cortadas a laser, né, com uma coisa que não é projetada para, por exemplo, que o papel adesivo seja risquinho certinho para você cortar. Então, esses cuidados eles não têm, porque é uma fábrica de grande porte. uhum. Então, a cor e a tração, elas podem modificar um pouquinho de uma marca para outra, mas não é fator nem regra de percentual de tração, Uhum. tá? Certo. Isso é bem da mão do técnico mesmo, é o jeito de se aplicar, tá? Eu gostei muito dessa pergunta, porque eu recebo muitos pacientes me dizendo: não, mas o meu fisioterapeuta disse que essa cor que tu aplicou, por isso que não durou tanto tempo, né? E na maioria das vezes eu tinha trocado de marca. Aham. E Não, isso realmente não existe. Hoje eu tenho
no meu arsenal de produtos, mais de 20 marcas, porque como eu também, além de trabalhar com isso, eu ministro os cursos, eu me sinto na obrigação de estar atualizada, né? Então, sempre eu compro e coloco em mim, porque eu sou bem branca também, eu falo, eu colocando em mim, eu vou saber mais ou menos a sensação, né? Uhum. Que a pele de uma pessoa sem comprometimento vai ter. Mas não deixa de ser um parâmetro, né? Então eu sempre coloco em mim e vejo que não é isso, não é uma questão de cor, tá? Existe, às vezes, uma coincidência de que as bandagens que são pigmentadas com cores mais fortes, elas têm uma maior tendência de, às vezes, de coçar ou de alguma coisa assim. Mas eu não acredito que seja que a pessoa vá ter sempre alergia, por exemplo, a uma bandagem vermelha. Você pode Sim. testar várias marcas de um tecido vermelho e só uma delas provocar esse incômodo. Não é uma regra. Uhum. E o E a gente, armazenamento também é importante, né? Porque eu vi uma com vez uma loja que certeza. ela tava com ele na vitrine onde pegava sol, daí óbvio. É a mesma coisa, Paty, de você falar assim, eu trabalho com isso, então eu tenho sempre no meu carro. Eu paro no Aham. sol, eu paro na sombra. Não, gente. A cola, ela é ativada pelo calor. Então, Uhum. se você estiver num lugar que o calor, ou vamos dizer que o carro esteja todo fechado e abafa, ela pode até melar essa cola. Dependendo do tipo de cola que tem essa bandagem, ela pode até mesmo melar e soltar. E uma coisa que é interessante, Paty, é essa questão dos ambientes onde a gente trabalha, como, por exemplo, eu trabalhei nesse projeto da Hanseníase, a bandagem que é usada lá, ela fica, ela não sai mais. Então, se eu entrei naquele setor, é um setor de uma doença infectocontagiosa, a Uhum. bandagem fica armazenada lá dentro, num ambiente de sombra, e de preferência, eu sempre aconselho que as pessoas passem um filme PVC, aquele plásticozinho de cozinha, em volta e deixe guardada, Uhum. né? A gente sabe, aqui onde eu moro, essa época, por exemplo, tem muita poeira. O ar é muito seco. Então, quer dizer, se eu deixo ela desprotegida, ela já não é um produto asséptico, porque ela vem de uma fábrica que a gente não sabe como é o cuidado, né? Sim. Você vai adentrar num centro cirúrgico ou num hospital de qualquer um, ainda mais nessa época do Covid. A gente não pode facilitar com asepsia, né? Então, uma coisa que às vezes me perguntam, mas você consegue trabalhar de luva? Claro que consegue. Lógico que consegue. Se a luva for do teu tamanho, que não fique sobrando nada, que não te atrapalhe a sua função, você consegue sim, né? E hoje é um dos cuidados primordiais. Sim. Né? Cláudia, a gente já é 20 para as 8. Opa, passou ligeiro. Mas assim, ainda tem algumas perguntinhas. Uhum. Perguntaram sobre para edema, se tem alguma técnica ou tu usa alguma delas em específico, algum desses que tu falaste, Sim, alguma aham. técnica específica, assim. Tem sim, vou até mostrar para vocês. Deixa eu só localizar ela aqui. Eu mostro em seguida para vocês. Assim, o corte ideal para edema, ele é o FAN, né? Que chamam de leque, tem vários nomes. O FAN é o corte ideal, por quê? Porque ele tem tiras pequenas que se abrem e cobrem toda a região do edema, né? Uhum. E o segredo da técnica para edema é você ter sempre a base sobre o gânglio linfático. Eu vou virar aqui para vocês darem uma olhadinha, por exemplo, é uma imagem de membro inferior, tá? Mas se vocês observarem aqui, ó, fossa poplítea, base, cobre toda a região do edema, tá? Então, da mesma forma se faz no membro superior. Então, eu vou colocar gânglio axilar, eu vou usar os gânglios de sublinguais, e assim por diante. Ou, se for membro inferior, posso usar os gânglios de ignais, e assim por diante, né? Nós temos que lembrar sempre que nós temos no glúteo e membro inferior a ferradura, né, que é a linha d'água, e nós temos que lembrar que também
regiões mediastino, nós temos isso também. Então, assim, em alguns lugares não adianta você pôr a base porque você não vai conseguir drenar. E a outra Sim. coisa importantíssima para as técnicas de drenagem é que você observe se aqueles gânglios estão ativos, né? É muito simples um exemplo. Se você tem uma mulher mastectomizada, como é que você vai usar gânglio axilar? Sim. Por mais que hoje em dia não se sejam extirpados todos os gânglios axilares, às vezes não é o suficiente, né? Então a gente tem que pensar sempre qual o gânglio mais potente próximo àquele edema, tá? E alguma marca em específico que recomenda? Ou algum Olha, modelo? para esse corte, para o fan taping, nós temos a sorte, né, quando se consegue importar, de comprar as da própria Kinesio Taping. Eles vendem caixas com 15, 20, tiras de 15 a 25 centímetros, né? De 5 de largura. As outras têm até de 10 centímetros de largura, com abas de 2 centímetros. Então, assim, para grandes proporções, para partes do corpo de grande volume ou para pacientes muito grandes, né? E uma das coisas que eu recomendo e que eu acabei desenvolvendo para facilitar são as réguas, né, de corte. Uhum. As Ajuda réguas que muito. você ajuda dessa, porque você ganha tempo, né? Eu até hoje não preparei nenhuma para mostrar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma outra. Eu tirei do Hã? quarto. Eu É, tinha aqui, mas. deixa eu dar uma olhadinha. Peraí. Eu não tenho aqui eu tô em casa, tô falando de casa hoje, tá tudo lá no escritório, no consultório. Mas elas são, quem olhar no meu Instagram vê. No meu Instagram tem, claudiantelo.to. Lá tem uma foto das 4 reguinhas e uma pequenininha que eu chamo de trevinho, né? E cada uma tem a sua função. Então lá tem a régua que ajuda a gente a cortar o funk. Por que que é importante? Porque às vezes você vai cobrir um membro todo. Por exemplo, você vai do ombro até a extremidade dos dedos, né? Pega, inclusive, nos pacientes espásticos, para normalizar o tônus. Então, você faz uma só, o perímetro todo, em vez de cortar várias pequenininhas, né? Então, a régua nos potencializa o nosso tempo, né? Ela nos Sim. ajuda a ganhar tempo. Porque eu falo que o tempo de você preparar o seu material não é durante a sessão, né? Mas a gente cada vez mais tem menos tempo durante o intervalo das sessões. Então, assim, tudo que você tiver para ajudar a adiantar o tempo, a gente está sempre ganhando, né? Sim. E, pois não, pode Deixa- falar. Mais uma perguntinha assim, a nível técnico ainda, depois são algumas outras perguntinhas mais que não é bem ainda da questão de terapia mesmo. A Tá. última que fizeram sobre terapia é para paciente hemiparéticos, que tu indica. Uhum. Não, eu já Como é que utilizei, não, já utilizei, eu utilizo, tá? A princípio, a gente utiliza sempre, aliás, todo começo de tratamento, a gente utiliza a aplicação sem tração. A primeira sessão de todo paciente, tá? Então, você tem que traçar o seu objetivo, né? E começar testando, avaliando. O que eu falo que é essa avaliação? Eu gosto de fazer avaliação com estesiômetro, goniômetro, a perimetria com fita métrica, porque muitas vezes a gente pega pacientes com edema de volume grande, e às vezes um edema pode ser até quase imperceptível, porém ele incomoda e atrapalha a função. Então Uhum. eu uso todos os equipamentos de avaliação antes da aplicação, né? Eu quero ter certeza de que aquele paciente é elegível, né? Se o resultado vai ser
efetivo, a gente só vai ver ao longo das sessões. No hemiparético não é diferente. Tá? Então, traçou o objetivo, buscou aquilo que você necessita alcançar, você começa sempre com tiras pequenas, finas, tá? Tiras finas, sem tração, e como objetivo sempre vai ser relaxamento, inicialmente vai ser relaxamento, você vai vir sempre de distal para proximal, sem tração, tá? Então, esse teor técnico, ele não vai mudar por ser um hemiparético. Mas você pode mudar os cortes. Se você vai tratar, primeiramente, a extremidade, você pode fazer os cortes em I, com finos, proporcionais ao diâmetro do dedo, tá? Se você vai trabalhar o dorso da mão, você já vai trabalhar um pouquinho maior a largura, e assim proporcional região radiocárpica, úmero, e assim você vai chegando à região proximal, tá? Não sei se eu consegui responder bem isso para você, porque assim, seria muito mais fácil eu estar falando e mostrando com o paciente, né? Mas a gente não está podendo fazer isso, né? Mas acho que ficou bem claro, sim. Para quem já tem entendimento do uso da bandagem, acho que entendeu bem. Aí me perguntaram tem alguma técnica para remover a bandagem? Para Sim, minimizar. também. Primeiro é o seguinte, depende do tempo que a pessoa permaneceu com ela, tá? Se a pessoa mora num lugar muito quente, provavelmente essa bandagem ela vai ter o ápice da cola, que vai ser imediatamente após a aplicação. Quer dizer, saiu num lugar quente, a temperatura corporal eleva, com certeza a aderência dessa bandagem é maior. Porém, com a mobilização das estruturas e com o passar dos dias, essa cola vai perdendo um pouco da sua função, do seu poder de aderência, né? Ela vai começar a levantar as beiradinhas, soltar fio, e a gente sempre vai recomendar que apare as extremidades e assim por diante. Então, nessa perda de elasticidade e nessa perda de cola, porque lava as mãos, ou porque tomou banho, ou porque fez uma hidroterapia ou um esporte na água, isso já facilita a retirada da bandagem. Tá? Aí, o que acontece? Se é uma criança hemiparética, um paralisado cerebral, ou um adulto num pós-AVC na fase rígida, você tem que fazer o quê? Umedece muito bem. Você pode utilizar um óleozinho corporal. Se for um bebezinho, pode ser um óleo Johnson. Vai massageando, sempre da borda de distal para proximal. Desculpa, de proximal para distal, porque é a direção do pelo, tá? Bem isso, tem que observar a direção do pelo. Se for uma pessoa que tem pelo na região e que não foi cortado, porque a gente indica que seja aparado, não raspado e nem depilado, tá? Ou corta com a tesoura bem curtinho, ou passa uma máquina no 2, 3, que fique a pontinha do pelo para fora, porque senão esse folículo inflama quando ele está abaixo da bandagem, tá? Então, para retirar, você acompanha a direção do pelo. Isso é essencial, tá? Segura a pele e com a outra mão você vai puxando devagarinho, tá? Esquece depilação, não existe aquele de uma vez só. Tá? Isso não existe. E é normal que logo depois da retirada fique um pouquinho irritado, às vezes fica um vermelhinho, tá? Se for bebezinho, criança, você pode hidratar bem ou passar um talquinho, logo some, tá? É muito difícil que essas manchas, que essas marcas permaneçam por muito tempo, tá? Você pode observar que foi mal tirada se ficar com marca, tá? 10 minutinhos a gente tem para mais duas perguntinhas. Tá bom, vamos lá. Você tem algum livro que tu indica? Então, eu gosto muito de indicar os livros do próprio Dr. Kenzo, tá? O meu tá no forno, Paty. Deve ter já uns
Deve ter uns 3 anos ou mais que ele está no forno, eu não consigo terminar, porque eu sempre acho alguma coisa para eu corrigir, eu sempre acho uma coisa a mais para colocar. Mas, assim, se Deus quiser, logo ele vai estar também aí nessa lista dos livros que eu vou indicar. É, eu prefiro os livros do Dr. Kenzo, principalmente as versões em inglês, para quem tem essa capacidade, e também os livros, os manuais do Steven Capobianco, que ele é um americano que trabalha mais com as técnicas voltadas para esporte e para CrossFit, assim, porém muito boa que a gente consegue usar sim. Porque se você comparar a musculatura de uma pessoa que faz CrossFit, entumecida, encurtada, né, extremamente forte e rígida, a gente pega essa teoria e adapta aos nossos pacientes espásticos, né? No sentido de relaxamento, no sentido de baixar o tônus. Então, assim, toda essa gama de conhecimentos que já existe, a gente consegue, sim, mantendo um raciocínio clínico, adaptar. Por isso que eu falo assim, que o que eu trabalho, Paty, não é um método, ele é um raciocínio Sim. clínico adaptado aos nossos pacientes, principalmente os neurológicos, que são a minha paixão, né? Então eu falo assim, eu não estou inventando nada, eu estou tirando aquilo que já existe e adaptando a algumas situações que até então não tinham sido trabalhadas, né? E assim, com resultados que você aprova, você já fez o meu curso, a gente consegue realmente alcançar a prova viva, né? Isso é muito bom, porque quando a gente fala assim, é um estudo com base em evidências. Evidências são as coisas mais importantes, porque teoria é fácil você escrever. O duro é você provar na prática aquilo que você está Antes de dizendo. começar o curso, eu já sabia que funcionava. Obrigada. Né? Então eu falo assim, isso é de extrema importância. Então os livros dele e os livros do Steven, tanto tem em espanhol quanto tem em inglês, são os melhores. Existe sim uma literatura já em português, mas todas baseadas no estudo do Dr. Kenzo, né? Então eu acho mais indicado você pegar logo aquele que é a origem de tudo e vir trabalhando esse raciocínio desde a origem do método, né? Porque ele vem evoluindo também ao longo dos tempos. Então, eu acho assim, em termos de livro, de material didático, de uma competência, não tem como a dele, né? Não existe assim nada semelhante. Existem ramificações que foram saindo, né? A maioria delas de profissionais que foram credenciados da Kinesio Tape e hoje não são mais, e que também fazem raciocínios de uma inteligência respeitável. Porém, vamos estudar a origem, porque eu acho que aquilo que vem da origem vem exato, né? Sem as alterações do percurso. E Mais agora, alguma? sim, todo mundo perguntando como é que tu tem agenda e se tu concorda ou se tu indica cursos à distância. Então, eu até hoje não fiz cursos à distância, Paty, porque assim, vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem. Eu fiz muitos cursos presenciais, dos quais eu saía com muitas dúvidas. A hora que eu punha a mão no paciente neurológico, eu falava, meu Deus, eu não aprendi nada do que eu vi lá. Porque eu treinei numa pessoa que não tinha nada, nenhum comprometimento, nenhuma disfunção. E também eu vinha trabalhando isso na minha cabeça há muitos anos. Daí eu comecei assim, mostrando para colegas minhas o que eu tinha aprendido. Vamos fazer um workshop. Então tá, vamos fazer um workshop. Fiz o workshop mostrando aquilo que eu tinha aprendido e aquilo que eu não tinha aprendido também. E mostrava e falava, gente, eu sei que tem um jeito de fazer, mas eu ainda não sei como. Eu vou continuar estudando. E assim, desde ele pode ser muito bom para teoria. Mas ele não vai ser bom para aquela pessoa que trabalha com o paciente comprometido. Porque a hora que você pega a bandagem, aquela coisa elástica,
e pega a mão de um paciente que não tem nenhuma função, que não tem uma postura adequada, você só tem duas mãos, gente. Você quer chorar, você fala, não vou dar conta. Então, assim, eu passei a dar a oportunidade dos alunos trazerem os próprios pacientes. Então, teve época que se eu tinha 30 alunos, eu tinha 30 pacientes. Os cursos eram muito longos. E eu comecei a perceber que essas pessoas saíam já com a mente muito cansada, muito sobrecarregada. E que, ao passar do tempo, elas ficavam me perguntando coisas que eu tinha falado 1000 vezes durante o curso. Então, eu restringi. Desculpa. Eu restringi o curso a módulos, que hoje são 6 módulos, tá? De 12 horas cada um, no máximo 16, se a turma for muito grande, onde a gente trabalha 4 horas de teoria e o restante teoria e prática junto, né? Por quê? Porque à medida que você faz no teu companheiro ali do lado, você aprende a manusear a bandagem. Mas à medida que você trabalha com o paciente, você começa a ver as dificuldades da vida real. Então, por isso, eu ainda não consigo fazer um curso à distância. Muita gente me pede, mas eu ainda não sei, porque eu não sei fazer uma coisa, faz de conta. Desculpa, faz de conta não me interessa, entendeu? Eu gosto de mostrar aquilo que é o que acontece. Então, eu ainda estou limitada a isso, principalmente pela pandemia, porque se não fosse a pandemia, talvez eu pudesse ir às instituições, fazer, aplicar as técnicas nos pacientes reais, em pacientes verdadeiros, e os alunos veriam as dificuldades, talvez assim até pudesse ser, mas esse no seco mesmo, chegar e só falar, eu não vejo aproveitamento. Eu vejo muita gente que faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, e aí quando vem para mim fala, nossa, mas então era isso. Né? Por quê? Porque a hora que você põe a mão no paciente, você realmente sente que você tem limitações, né? Para conseguir aplicar. Tem mãos que a gente pega que realmente... Tem um videozinho no meu Instagram que até tá com uma carinha de um sorrisinho, assim, que é uma mão espástica que eu tô aplicando, e você vê o tempo todo a pessoa tendo alteração de tônus, né? Você vê o ângulo dos dedos. Então, isso é vida real. Isso, e é um paciente que já era paciente, que já estava acostumado com aquilo. Né? A gente pega, às vezes, um down. Eu tenho uma downzinha que ela fala, dói. Cada vez que eu vou pôr um tape nela, ela fala, dói. Sabe? Então, assim, existem dificuldades de todas as maneiras. Mas quem sabe uma hora eu chego lá, né? A procura tem sido bastante. Eu acho que tem complicado mesmo, por já ter feito o curso e visto o quanto que é prático. Eu acho, a Priscila até falou aqui também, né? O quanto que a gente já fez, a gente sabe o quanto que é necessário a gente tocar. Não, é que nem a questão das órteses, assim, Exatamente. Não. Ainda mais que eu dou bem para o pessoal que não tem experiência, imagina. Exato. Eu acho que de um modo mais avançado, alguém que já trabalha com material, assim, e quer só se atualizar em algumas técnicas, eu acho até que facilita, mas assim, básico, eu acho muito delicado. E tem uma situação, né, Paty, que às vezes a família, o familiar do paciente, na hora que eu tive essa experiência, o pai queria que eu moldasse no braço dele, porque ele viu que o braço do filho era um braço difícil. Eu falei, meu senhor, eu juro pra você, eu tive que fazer o que ele me pediu para que ele visse que o que eu estava falando era verdade. No dia seguinte, a órtese quebrou. Entendeu? Então, assim, eu falei, vai acontecer isso. Entendeu? Ele foi até estúpido comigo, mas assim, eu acho que é o estresse da condição do filho e tudo mais, né? A gente também leva isso em consideração. Mas eu acho que a gente já está encerrando, né? Sim, eu ia te dizer. Eu quero aproveitar, então, para convidar o pessoal aí do Sul para o nosso curso, né? Santa Maria tá aí, gente, vai ser muito bom. Então, e assim, eu já tive em Santa Maria, foi muito bom. Porto Alegre foi muito bom. Então, assim, eu convido a todos e quem quiser mais informações aí pode ligar nesse número que a gente passou, né? Que é o 67 999830047 e falar com a Rose. Tá? Ainda restam algumas vagas. Faltam 15 segundos. Deixa eu me agradecer a tua presença. Beijo. Muito obrigada.